Você acha que um time remoto é aquele time que as pessoas ficam assistindo Netflix durante o dia, que elas estão o tempo todo nas redes sociais sem trabalhar, que é menos produtivo que um time presencial, que tem problemas de comunicação, que não consegue manter uma cultura e que não é possível monitorar o trabalho desse time? Nesse vídeo eu vou te provar com 5 lições que tudo isso está errado. Com as ferramentas e técnicas corretas, é possível que um time remoto seja bastante eficiente, com resultados tão bons quanto em um time presencial. Meu nome é Lucas Puerto. Depois de anos trabalhando nos bastidores de um negócio digital, eu criei esse canal no YouTube para dividir com você meus principais aprendizados de gestão e liderança nos últimos anos, sendo 6 como CEO de uma das maiores empresas do digital. Hoje eu sou CEO da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que tem 14 empresas em seu portfólio. Até março de 2020, nossa empresa era 100% presencial. Quando chegou a pandemia, a gente teve que trabalhar de casa. Isso mudou completamente a maneira que eu liderava as outras pessoas. A primeira lição é entender que você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia com o time presencial. Você precisa ser intencional liderando remotamente. Se você considerar que tudo de gestão começa com as pessoas, você vai começar no lugar certo. O princípio básico de liderança não muda se o seu time está no escritório ou em casa. E uma das primeiras coisas que eu percebi quando a gente mudou do escritório para casa foi que liderar à distância você não é visto pelas pessoas da mesma maneira que você é visto no escritório. Então, se você quiser liderar pelo exemplo, é muito mais fácil se as pessoas conseguirem te ver. E como você garante que o time remoto está remando para o mesmo lado? Potencialmente, em um time remoto, você vai ter menos repetições de mensagens. Então, você como líder precisa ter o papel de ficar o tempo todo relembrando para onde o time está indo, quais são os objetivos e o que o time está buscando como empresa. Se isso não for feito, é muito possível que seu time passe a viver cada um na sua bolha. O processo de liderança não muda porque as pessoas estão remotas. Eles são princípios, e isso é a coisa mais importante para você liderar um time remoto. Vão existir alguns pontos que serão necessários de adaptar para um time remoto, mas a maioria das coisas não vai mudar. Quando a gente saiu de um time 100% presencial para um time 100% remoto, como que eu conseguia garantir que as pessoas estavam fazendo as tarefas corretas sem estar uma sentada do lado da outra? Isso nos traz a segunda lição. Enquanto a gente estava no mesmo escritório, eu conseguia saber o que cada pessoa estava fazendo exatamente. Era só chegar do lado dela e perguntar o que ela estava fazendo. Quando você passa a trabalhar com time remoto, você precisa mudar a maneira que você faz esse controle. Você precisa pensar em controlar as métricas e progresso e comunicar de uma maneira que você vai manter esse progresso alinhado e sua própria sanidade. Tanto uma empresa remota quanto uma empresa presencial vão querer várias coisas parecidas. Então, terminar projetos valiosos, cumprir o orçamento, trabalhar bem em equipe, ter uma cultura forte e várias outras coisas. Então, assim, o objetivo final, seja você uma empresa remota ou presencial, é o mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito do John Wooden, que ele é um ex-técnico de basquete da NBA, que ele fala para nunca confundir atividade por conquista. Isso quer dizer que não necessariamente você, por estar trabalhando muito, quer dizer que você está tendo muito resultado. Então, eu acredito, como líder remoto, que as pessoas elas têm que se preocupar muito mais com o resultado em si do que com o tempo que elas trabalham efetivamente. No fim, o papel do gestor é entender se as pessoas que estão abaixo dele estão performando da maneira correta. Você deveria conseguir responder essa pergunta como parte do seu processo como líder e gestor. Isso não tem nada a ver com o local que a pessoa está trabalhando. E é importante como gestor você definir com as pessoas que trabalham com você quais são os limites e até onde essas pessoas têm que trabalhar. Então, qual que é o tempo que elas têm que trabalhar, qual que é o tempo de resposta, como é que é trabalhar no final de semana, até para você conseguir separar o que é a vida pessoal da vida profissional. O que eu acredito como gestor que é mais importante é que não é o quão duro a pessoa trabalha, mas é o trabalho ser feito corretamente e entregue no tempo. Porque no fim, o resultado é o que a gente quer. A sua preocupação, na verdade, deveria ser as pessoas entregarem o trabalho da maneira correta, na qualidade que era esperada e no tempo que você combinou. E essa mudança de mentalidade foi importante quando a gente saiu do escritório e foi trabalhar de casa, que é um foco em entrega de tarefas. Antes de falar a terceira lição, se você gosta de conteúdo de gestão e liderança, eu queria pedir para você se inscrever e dar like nesse vídeo, que isso faz com que meu vídeo chegue em mais pessoas. Uma coisa que eu senti muita falta quando a gente mudou para o home office foi que eu não conseguia sentir a empresa da mesma maneira que eu conseguia sentir quando a gente estava presencialmente. E um jeito de você resolver essa situação é através da próxima lição, que são as reuniões one-on-one. Então, mais importante remotamente do que presencial é você conseguir definir quais são as expectativas de trabalho e resultados que você está esperando das pessoas que você lidera e como você vai medir seu sucesso. Então é importante garantir que as pessoas do seu time tenham as habilidades e o treinamento que eles precisam, que você consiga oferecer feedback, encorajamento e também entregar os recursos e ferramentas para que eles tenham sucesso.
e deem espaço para que eles consigam trabalhar. E uma coisa que eu precisei prestar muita atenção foi com relação aos resultados. A gente tem o resultado individual e o resultado do time. Muitas vezes o foco do seu indicador individual acaba sendo o único foco de cada pessoa de um time remoto. Isso é um problema para a empresa. Se você não tiver objetivos claros, as pessoas elas vão começar a se desviar e perder a visão da onde você quer chegar. Então por isso que é tão importante você ter dashboards eletrônicos, intranets, projetos online de gestão, para que você consiga realmente trazer essa visibilidade, mesmo se as pessoas estiverem a oceanos de distância. E eu acredito que expectativa traz clareza. E as expectativas se tornam mais claras quando elas são escritas. Então eu queria te perguntar, as expectativas que você tem para o seu time, elas estão objetivas ou subjetivas? Quanto mais objetiva, melhor. Quanto mais subjetiva, pior. Os fundamentos de liderança, ter objetivos claros, criar um relacionamento, fornecer encorajamento e correção, eles não mudam, independentemente se você está na mesma sala ou a um oceano de distância. Mas de alguma maneira eles parecem mais difíceis. Outra coisa importante sobre feedback é que eles precisam ser claros e específicos. E a melhor maneira que eu encontrei para conseguir realmente dar feedback online é você trazer feedbacks que você observou em um comportamento. Então, se uma pessoa se comporta mal com o cliente, ao invés de você falar que a pessoa precisa melhorar a maneira que ela lida com o cliente, você traz exatamente a situação que aconteceu. No dia tal com aquela pessoa, eu acredito que aquela maneira não foi legal. Então, isso faz com que a pessoa fique menos na defensiva. Essa é a maneira que eu dou o feedback até hoje. E é por isso que eu falo que a terceira lição é você fazer o one-on-one com as pessoas que você lidera. Entender os problemas que estão acontecendo vão acontecer justamente nessa reunião que você vai ter com cada um dos seus liderados. E dessa maneira você tem a empresa inteira fazendo seus one-on-ones, garantindo que toda a comunicação está acontecendo. Isso nos traz a quarta lição. Como você consegue se comunicar bem com o seu time remoto? O primeiro ponto a entender sobre um time remoto é que a quantidade de vezes que você vai se comunicar com uma pessoa depende da maturidade daquela pessoa aplicada a uma tarefa. Então, quanto mais madura aquela pessoa for, menos você precisa se comunicar. Quanto mais imatura aquela pessoa for, mais você precisa se comunicar. Justamente porque aquela pessoa nunca fez aquela tarefa, ela fez pouco aquela tarefa. Então, você precisa ter um acompanhamento muito mais próximo do que uma pessoa que já é mais sênior e que já sabe exatamente o que precisa fazer e que você consegue controlar principalmente pelos resultados e pelo acompanhamento que você tem frequentemente nas reuniões one-on-one. E hoje, quais são as principais ferramentas que a gente tem para conseguir tocar esse time remoto? Primeiro é o Monday, que a gente usa para gestão de tarefas. Então o time consegue saber exatamente quais são as tarefas que ela precisa entregar em cada dia da semana. O segundo item que a gente usa como ferramenta é o Google Chat. Então a gente se comunica gratuitamente através do Google com as pessoas do time. E a gente utiliza também o Google Drive para fazer a gestão dos arquivos. Então a gente consegue liberar pastas de acordo com o time da pessoa para que ela consiga acessar e atualizar arquivos que ela precise. E quais são as reuniões que a gente faz sempre para garantir que a comunicação realmente esteja alinhada? A primeira reunião importante é o que a gente chama de Weekly, que é uma reunião que acontece semanalmente na segunda-feira de manhã para garantir que o time inteiro realmente esteja alinhado nos objetivos. A segunda reunião importante é a reunião one-on-one, que você deve fazer com cada um dos seus colaboradores diretos. Então você vai conversar com essa pessoa semanalmente ou quinzenalmente de acordo com o nível de maturidade que ela tem, para garantir que os resultados que ela tem como objetivo sejam realmente alcançados e que você consiga ajudar a tirar o que está bloqueando ela de atingir aquela atividade. E por último, se for um novo projeto, a gente pode fazer uma reunião diária para garantir que os objetivos estão alinhados e claros para todo o time. Depois de montar o planejamento estratégico, você precisa garantir que todo mundo está claro com o objetivo que vocês querem atingir e que isso não é uma sugestão, mas um roadmap. É como se fosse um GPS. Mesmo se você errar a rota, ele vai recalcular para conseguir chegar no objetivo final. Durante as reuniões one-on-one, é importante que você esteja sempre acompanhando como é que estão os objetivos com relação às suas metas de atingimento. Essa comunicação que você vai ter com a sua equipe garante que você consiga remover as barreiras da maneira correta e você vai reforçar a importância de atingir aquele objetivo. Uma das coisas que foi mais difícil para mim quando a gente saiu do escritório e foi para o remoto foi conseguir delegar tarefas. E uma coisa que eu aprendi é que delegação não é sobre a primeira vez. É sobre longo prazo e não é sobre você. Então, quando você vai delegar uma tarefa, garanta que você vai ter tempo para você conseguir passar da maneira correta para a pessoa que você está esperando, construa planos de fazer esse acompanhamento e foque em ajudar aquela pessoa a conseguir fazer, mais do que em simplesmente largar aquela tarefa e deixar de fazer. Até hoje, quando a gente vai contratar pessoas, eu gosto de fazer um teste de perfil comportamental. Existem vários.
o DISC, o PI, o MBTI e vários outros que você pode procurar na internet. Eu acredito que eles podem te ajudar a identificar as áreas onde seu time consegue trabalhar melhor. Então, algumas posições da sua empresa vão estar mais alinhadas com alguns perfis comportamentais. Então, por exemplo, um gestor de tráfego, eu acredito que precisa ser uma pessoa que tem um perfil analítico. Uma pessoa de vendas tem um perfil de comunicação, pode ser mais eficiente. Então, entender quais são os perfis ideais e trazer as pessoas certas vai aumentar a sua chance de um time remoto funcionar bem. Lucas, e qual ferramenta de comunicação usar? Eu acho que mais importante do que essa pergunta é entender os objetivos que você quer. E aí você encontrar, dentro das ferramentas possíveis, qual mais se adequa para o que você quer. E o fator número 1 para um time usar uma ferramenta é se seu chefe usa ela. Porque não adianta nada você pedir para o seu time usar e você não dar o exemplo. Isso nos traz a quinta lição. Como gerir efetivamente esse time remoto? Eu acredito que ninguém gosta de passar 2 a 3 horas por dia no trânsito. E são mais de 500 horas por ano. Era isso mais ou menos que eu passava quando eu trabalhava lá na Vila Olímpia. Então, quando a pessoa passa de 2 a 3 horas no trânsito, ela poderia estar fazendo outra coisa ou até mesmo trabalhando. Então, no time remoto, você tem uma grande vantagem que é você conseguir contratar pessoas de outros lugares. Por outro lado, o que é muito difícil de você fazer de uma maneira boa em uma empresa remoto é justamente você conseguir fazer um processo bom de onboarding que você consiga, tanto para as pessoas sênior quanto para as pessoas júnior, garantir que elas vão conseguir atingir os resultados que você quer que elas atinjam. Você garantir que ela vai ser bem recebida, que ela vai saber exatamente o que ela precisa atingir e quais são os objetivos, vai fazer com que ela performe muito melhor, independentemente de ser uma empresa remota ou presencial. A construção da confiança à distância também não vai acontecer naturalmente. Enquanto presencialmente você acaba tendo momentos de descontração, tomando café, indo almoçar, indo no happy hour, isso não vai acontecer naturalmente no remoto. E o desafio de construir uma relação humana, ele é ainda mais importante quando você está contratando uma pessoa remota, porque ele precisa ser mais forte para sobreviver à distância. Então você precisa ser totalmente intencional para garantir que você consiga construir essa relação de confiança com seus colaboradores. E como trazer essa intencionalidade para construir uma relação de confiança? É justamente através de ter bons processos de feedback, fazendo reunião one-on-one, garantindo que essa pessoa sabe quais são os objetivos. Dessa maneira você consegue, mesmo que remotamente, construir uma boa relação com as outras pessoas. E uma coisa que eu já vi acontecendo várias vezes em empresas remotas é que o gestor, ele é parte do processo de decisão, isso faz com que ele vire o próprio gargalo da empresa. E aí você precisa entender, o que está faltando? É treinamento ou é falta de confiança no seu time? E hoje eu acredito, se você não deixa seu time trabalhar remotamente porque você não acha que as pessoas vão entregar, na verdade você não está sendo um gestor, você está sendo uma babá. Um outro ponto que é muito importante você prestar atenção é você seguir a teoria das janelas quebradas. Ela diz que lá em Nova York, quando um bairro ele tinha janelas quebradas, carros roubados, portas arrombadas, a chance de outros crimes acontecerem era muito maior. Então a polícia ela começou a prestar muita atenção em crimes menores para que isso não levasse a outros crimes. Quando você tem um time remoto, eu acho que é super importante você se atentar a isso. Então você precisa encontrar quais são as pessoas que não estão alinhadas e ou resolver com essa pessoa ou tirar essa pessoa da maneira mais rápida, para evitar que essa pessoa ela consiga contaminar o restante da sua equipe. Então no remoto é mais importante que você tire essa pessoa logo e não deixe ela virar uma maçã podre dentro da sua empresa. E uma coisa que eu percebi nos últimos 4 anos trabalhando remotamente é que você precisa criar espaços de separação entre quando você está trabalhando e quando você não está. Então você ter, por exemplo, um quarto em que você trabalha, um escritório onde você trabalha, garante que você consiga separar bem sua vida pessoal da sua vida profissional. Se você trabalhar no seu quarto, se você trabalhar na sua sala, se você trabalhar em outros lugares, vai ser mais difícil de você conseguir separar quando você está trabalhando e quando você não está trabalhando. É claro que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Mas se você tem, por exemplo, um computador para trabalhar e um computador para lazer, você já consegue separar melhor a sua vida pessoal da vida profissional. O segundo ponto que eu acho que é importante é você conseguir reunir sua equipe, mesmo que não com uma frequência muito grande, mas que pelo menos algumas vezes por ano vocês tenham algum tipo de encontro para garantir que vocês realmente consigam conversar pessoalmente, que eu acho que é um ponto importante. Então, se você aplicar essas 5 lições, você vai conseguir que sua empresa remota seja tão eficiente quanto uma empresa presencial. Para você que é gestor, é importante entender que os princípios de liderança e gestão, eles não mudam se você está na mesma sala ou a um oceano de distância do seu time. E me conta aqui nos comentários, hoje você trabalha no emprego remoto, presencial ou híbrido? Teve um livro de gestão que me mostrou de uma maneira que eu nunca tinha visto,
esses princípios de maneira prática, diferente de todos os outros livros que eu já tinha lido. Assiste o vídeo aqui onde eu mostro o melhor livro de gestão que eu já li.